Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nós vamos continuar com a nossa série de aulas sobre a morada da outra vida, né? Então, nas aulas anteriores, nós falamos a respeito da morte. Na aula passada, nós falamos a respeito da vida no túmulo, né? E agora a gente continua com a jornada, falando sobre o dia da ressurreição. E a questão do dia da ressurreição, como é um tema longo, e eu gostaria de pegar detalhadamente com vocês, porque é um tema muito importante, nós temos uma riqueza muito grande de detalhes, tanto no Corão como na Sunnah. As aulas sobre o dia da ressurreição eu vou dividir em 3 ou 4. Estão me ouvindo bem? Então eu vou dividir essas aulas em 3 ou 4 aulas a respeito do dia da ressurreição. Para assim a gente poder pegar cada detalhe e poder estudar mais detalhadamente. Na aula de hoje nós vamos pegar as primeiras alguns pontos, né? Vamos explicar o que seria o dia da ressurreição e sobre as provas de que esse dia é verdadeiro, né? E então nós vamos falar o que é o dia da ressurreição, o que vai acontecer nesse dia, quais são as provas que esse dia é verdadeiro, entre outras questões que a gente vai abordar nessa aula e nas demais aulas, inshallah. Na aula de hoje a gente vai se limitar no conceito do dia da ressurreição e explicar alguns dos seus nomes, como foram mencionados no Alcorão, e também mencionar algumas evidências, né? Em primeiro lugar, nós devemos saber que a crença no dia da ressurreição é um dos pilares da fé. Todo muçulmano deve crer obrigatoriamente no dia da ressurreição. É um dos 6 pilares da fé, sendo que a pessoa que não crê no dia da ressurreição não pode se considerar muçulmana, porque é um dos pilares fundamentais da crença islâmica. Então, o que seria o dia da ressurreição? O dia da ressurreição é o dia em que Allah, glorificado seja, o vivente, o subsistente, acabará com toda a vida e todas as criaturas viventes, cumprindo com a sua palavra. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: tudo quanto existe na terra perecerá, e só subsistirá o rosto do teu Senhor, o majestoso, o honorabilíssimo. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: tudo perecerá, exceto o seu rosto. Seu é o juízo, e a ele retornareis. Né? E logo virá o momento em que Allah subhanahu wa ta'ala fará ressuscitar todos os seus servos, e fará com que eles se apresentem perante ele, e o julgará pelo que eles fizeram nessa vida. Então, nesse dia, a humanidade vai sofrer grandes horrores, né? E só se salvará desses horrores aqueles que se prepararam para esse dia com uma boa provisão de fé, com boas obras. E ao finalizar esse dia, será um longo dia, as criaturas serão conduzidas para sua morada eterna e definitiva, paraíso ou inferno. Esse, em resumo, é o dia da ressurreição. E Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão nomeou de diversas formas, né, o dia da ressurreição. Os sábios dizem que o número chegou a 50 nomes. E isso devido à gravidade desse dia e à importância dele. E como forma de alertar e exortar seus servos quanto a esse dia tão importante. Então nós temos vários nomes sobre o dia da ressurreição mencionados no Alcorão. Cada um deles nos leva a um conceito, nos leva a uma parte, a uma visão do que seria esse dia da ressurreição. Lembrando que hoje nós vamos ver somente o conceito, né? Nós vamos ver as provas e o conceito, e tudo que vai acontecer nesse dia a gente vai falar detalhadamente em cada uma das aulas, né? Então essa aula vai ser o conceito, né, com as evidências do dia da ressurreição, conforme o Alcorão e a Sunnah. E na próxima aula a gente começa a falar o que vai acontecer nesse dia. Então,
um dos nomes que foi mencionado no Alcorão para o dia da ressurreição é o dia do levantamento. Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: no dia do levantamento, os congregaremos prostrados sobre seus rostos, cegos, surdos e mudos. O inferno será sua morada, e toda vez que se extinguir a sua chama, avivá-lo-emos. Então, Qiyamah, ou levantamento, é um substantivo árabe que significa a ação de levantar. É uma das coisas que vai acontecer nesse dia, onde as pessoas vão levantar os seus túmulos para se apresentarem diante do Senhor do Universo. Outro nome que foi mencionado no Alcorão, o dia final, ou Yawm al-Akhir. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: com isso se exorta a quem dentre vós crê em Allah e no dia final. Isso é mais puro e mais virtuoso para vós, porque Allah sabe e vós ignorais. Então, às vezes, o dia final é chamado também de Al-Akhirah, ou a última, ou Dar al-Akhirah, a morada da última vida. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e o que é a vida terrena, senão diversão e jogo? Certamente a morada no outro mundo é a verdadeira vida, se o soubessem. Então, denomina-se dia final, porque não haverá mais dias depois desse. Também o dia da ressurreição, Yawm al-Ba'th. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: ó humanos, se estáis em dúvida sobre a ressurreição, reparai em que vos criamos do pó, depois do esperma, e logo vos convertemos em algo que se agarra, e finalmente em feto como forma ou amorfo, para demonstrar-vos a nossa onipotência. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fala como o dia da ressurreição. Al-Ba'th é quando Allah subhanahu wa ta'ala dá vida aos mortos. E a ressurreição dos mortos será quando eles forem reunidos no dia da ressurreição. Outro nome mencionado no Alcorão foi o dia da saída, Yawm al-Khuruj. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: dia esse em que ouvirão verdadeiramente o estrondo. Tal será o dia da saída. Foi denominado dessa maneira, por ser o dia em que os mortos vão sair dos seus túmulos quando tocar a trombeta. Outro nome mencionado no Alcorão é a calamidade, Al-Qari'ah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: a calamidade, que é a calamidade e o que te fará entender o que é a calamidade. Então chama-se assim porque sacudirá os corações por causa do terror desse dia. Outro nome mencionado no Alcorão, a grande catástrofe ou evento, At-Tamma al-Kubra. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: mas quando chegar o grande evento, a Tamma é aquilo que supera tudo. É o acontecimento que será mais alarmante e o maior de todos. Outro nome mencionado no Alcorão, dia da lamentação, Yawm al-Hasra. E admoesta-o sobre o dia do lamento, quando a sentença for cumprida, enquanto estão negligentes e não creem. Allah subhanahu wa ta'ala denominou dia da lamentação devido à forte lamentação e arrependimento que os incrédulos e pecadores terão nesse dia. Também foi mencionado como dia da rendição de contas, ou Yawm al-Hisab. Sabei que aqueles que se desviam da senda de Allah sofrerão um severo castigo por terem esquecido do dia da rendição de contas. O significado da palavra Hisab é que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer a contagem das boas e más obras dos seus servos e fará a contagem da sua bondade para com eles. E logo vai pesar as coisas boas e ruins de cada ação, e o que superar, o outro é que vai determinar se a ação foi boa ou má. Se a balança se inclinar para o bem, a obra é boa, e se a balança se inclinar para o mal, a obra foi má. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: todos estarão perante Allah e ele lhes falará diretamente, sem necessidade de nenhum intérprete. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai contabilizar nossas obras nesse dia. Vai contar as nossas obras e contar a sua misericórdia sobre nós. Outro nome que foi mencionado no Alcorão, o evento inevitável, Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: quando acontecer o evento inevitável. Se chama assim pela certeza da sua chegada e da sua existência. Também foi mencionado como dia da vida eterna, Yawm al-Khulud. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: entrai nele, ó, no paraíso, em paz, eis aqui o dia da eternidade. Então, nesse dia, os humanos serão conduzidos para sua morada definitiva, para sua morada eterna. Os kufar, os incrédulos, eternamente no fogo,
A'udhu billah, e os crentes que fizerem o bem estarão nos jardins do paraíso. Então, desde tempos muito remotos, muitas pessoas têm desmentido a verdade da ressurreição, né? E outros, apesar de aceitarem o seu advento, descrevem esse advento como formas que nunca foram mencionadas pelos profetas de Allah. Então, o Corão menciona as palavras daqueles que desmentem esse dia e condena os incrédulos, lhes ameaçando com grave castigo por não crer no dia da ressurreição. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: e se te deslumbras com algo, ó mensageiro, mais deslumbrante é a pergunta que fazem: quando formos convertidos em pó, reapareceremos como novas criaturas? São os tais que negam o seu Senhor. São os que levam cangas em seus pescoços e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Dizem: não existe outra vida além da terrena, e jamais seremos ressuscitados. Se os vires, quando comparecerem ante o seu Senhor, ele lhes dirá: não é esta a verdade? Dirão: sim, por nosso Senhor. Então ele lhes dirá: provai, pois, o castigo por vossa incredulidade. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: dizem que, quando estivermos reduzidos a ossos e pó, seremos acaso reencarnados em uma nova criação? Dize-lhes: ainda que fosseis pedras ou ferro, ou qualquer outra criação inconcebível às vossas mentes, sereis ressuscitados. Perguntarão: então quem nos ressuscitará? Respondeu-lhes: quem vos criou da primeira vez. Então, meneando a cabeça, dirão: quando ocorrerá isso? Responde-lhes: talvez seja logo. Então, subhanallah, o Alcorão mostra em diversas partes diálogos com aqueles que não creem no dia da ressurreição. E em todas as épocas houveram aqueles que negaram e que negam esse dia. E existem muitas evidências para a fé no dia da ressurreição. E elas estão no Alcorão e na Sunna. O Corão, desde a sua abertura até seu final, está repleta, né, de versículos e de menções do que vai acontecer nesse dia. E isso inclui detalhes do que vai acontecer nesse dia, né? E confirma com anúncios verdadeiros, né, e parábolas para fazer com que os crentes meditem e se encaminhem. E o Alcorão menciona também diversas evidências e argumentos para refutar aqueles que negam. Então vejam que é totalmente racional a evidência da ressurreição, né? Porque muitos desviados, incrédulos, acham que é impossível que Allah ressuscite os mortos, né? E os profetas jamais se apresentaram com algo que seja contra a razão. Por isso os sábios dizem que as leis divinas não trazem coisas que surpreendam a razão, nem aportam coisas que contrariam a razão e a lógica, né? Então o Alcorão está repleto de evidências, de todas as maneiras, de todos os tipos de parábolas, para que nós possamos refletir e crer no dia da ressurreição. Então vamos ver algumas dessas evidências. Quais são as evidências no Alcorão Sagrado com relação à ressurreição? A primeira delas, e essa é a mais importante de todas, é que Allah, subhanahu wa ta'ala, o conhecedor de tudo, nos adverte quanto à ressurreição. E essa é a maior de todas as evidências. A afirmação de Allah a respeito disso. Quem crê em Allah e na veracidade do mensageiro de Allah e no livro que ele revelou, não tem nenhuma razão para negar o que Allah nos informou a respeito da ressurreição, da recompensa, da prestação de contas, do paraíso e do inferno. Quem acredita em Allah, acredita no seu livro, acredita nos seus profetas, não tem motivo para negar algo que Allah afirmou categoricamente no Alcorão. Então, Allah subhanahu wa ta'ala se utiliza de diversas formas para que essa afirmação tenha mais efeito no coração das pessoas. Então, às vezes, mostra como uma afirmação taxativa, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: Allah, não há mais divindade além dele, ele vos congregará para o indubitável dia da ressurreição. Quem é mais leal do que Allah quanto ao que diz? Então, categoricamente e taxativamente. Em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala jura pela sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala disse: pelo monte Sinai, pelo livro escrito em pergaminho desenrolado, pelo templo frequentado, pelo céu elevado e pelos oceanos transbordantes, que o castigo do teu Senhor está iminente. Ninguém pode evitá-lo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala adverte seus servos a respeito de um dia que serão julgados. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que ele jure. Allah subhanahu wa ta'ala
disse no Alcorão: pedir-te-ão que os inteires dos fatos. É isso verdade? Dize, sim, por meu Senhor que é verdade, e jamais podereis impedi-lo. Em outros pontos, Allah subhanahu wa ta'ala recrimina aqueles que negam a ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: recorda-lhes o dia em que ele os congregará, como se não houvessem permanecido no mundo mais do que 1 hora do dia. Reconhecer-se-ão entre si. Então, aqueles que tiverem negado comparecimento ante ele, ante Allah, serão desventurados e jamais serão encaminhados. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: tal conhecimento dar-se-á na vida futura, porém eles estão em dúvida a respeito disso, e ainda quanto a isso estão cegos. Em outros versículos ainda, Allah subhanahu wa ta'ala elogia aqueles que creem na ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala disse: os sábios dizem, cremos nele, no Alcorão, tudo emana do nosso Senhor, mas ninguém o admite, salvo os sensatos, que dizem: ó Senhor nosso, não desvies nossos corações depois de nos teres iluminados, e agracia-nos com a tua misericórdia, porque tu és um munificente por excelência. Ó Senhor nosso, tu congregarás os humanos para um dia indubitável, e Allah não faltará com promessa. E às vezes Allah subhanahu wa ta'ala também nos informa que essa é uma advertência veraz, que é a verdade que Allah subhanahu wa ta'ala está advertindo os humanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: nisto há um sinal para quem teme o castigo da outra vida. Isso acontecerá no dia em que forem congregados os humanos. Aquele será um dia testemunhável, que só adiamos por um prazo pré-determinado. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: ó humanos, temei vosso Senhor, e temei o dia que um pai em nada poderá redimir o filho, nem o filho ao pai. Certamente a promessa de Allah é verdadeira, que não vos iluda a vida terrena, nem vos iluda o sedutor com respeito a Allah. E às vezes também Allah subhanahu wa ta'ala, em alguns versículos, elogia a si mesmo por devolver a vida aos mortos, enquanto que os falsos deuses, que são adorados pelos idólatras, né, nada podem criar ou devolver a vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: ainda, quem origina a criação e logo reproduz? E quem vos dá o sustento dos céus e da terra? Poderá haver outra divindade em parceria com Allah? Dize-lhes: apresentai as vossas provas se estiverdes certos. Então, a primeira de todas as evidências são as palavras de Allah. A afirmação de Allah categórica de que haverá o dia onde Allah ressuscitará os mortos, ressuscitará a criação, e que todos serão julgados com equidade, e que haverá uma morada eterna, paraíso eternamente ou inferno eternamente, conforme as nossas ações. A segunda evidência, e essa é uma evidência muito lógica, é a primeira criação. A primeira criação é uma evidência para a ressurreição. Todos os dias nós vamos testemunhas de novas vidas criadas. Bebês que nascem, aves que saem do ovo, animais que nascem, peixes que enchem os rios e os mares. E agora a pergunta é a seguinte: como pode um ser humano ver todas essas coisas ocorrendo na sua frente e negar que isso possa ocorrer novamente depois que Allah aniquile toda essa vida? Então, os que pedem evidências com relação ao dia da ressurreição estão deixando de lado a questão de que a primeira criação de Allah é maior ainda. Porque aquele que pode criar pela primeira vez, sem dúvida pode repetir a sua criação. Então, o Corão tem diversas passagens nesse sentido. Se Allah criou o ser humano pela primeira vez, ele não tem o poder de ressuscitar esse ser humano novamente? Se ele criou do nada, então como ele não vai ter o poder de ressuscitar o ser humano depois que ele for convertido a pó? Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: porém o homem diz que, porventura, depois de morto, serei ressuscitado? Por que não recorda o homem que o criamos quando nada era? Né? Em outros lugares, o Corão nos lembra também a criação do primeiro ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala criou o nosso pai Adão alayhi salam, de terra. Aquele que pode fazer da terra um ser humano completo, não tem problema algum reproduzi-lo como homem completo depois da sua morte. Então, o Corão também nos lembra da nossa própria criação. A partir da descendência de Adão alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: ó humanos, se estáis em dúvida sobre a ressurreição, reparai em que vos criamos do pó,
depois o esperma, e logo vos convertemos em algo que se agarra, e finalmente em feto, com forma ou amorfo, para demonstrar-vos a nossa onipotência. E conservamos no útero o que queremos, até um período determinado, de onde vos retiraremos crianças para que alcanceis a puberdade. Há entre vós aqueles que morrem ainda jovens, e há os que chegam à senilidade até o ponto de não se recordarem do que sabiam. E observai que a terra é árida, não obstante, quando nós fazemos descer a água sobre ela, move-se e se impregna de fertilidade, fazendo brotar todas as classes e pares de viçosos frutos. Isso porque Allah é verdadeiro e vivifica os mortos, e porque é onipotente. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala também ensinou ao Corão. Ele é quem origina a criação, logo a reproduz, porque isso lhe é fácil. Sua é a mais elevada similitude nos céus e na terra, e ele é o poderoso, prudentíssimo. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, que criou tudo pela primeira vez, não tem nenhum problema em recriar após a nossa morte. Criar o ser humano novamente após a morte. Terceira evidência é que, se Allah pode realizar a grande criação, ele pode fazer algo menor que isso. Então, um exemplo banal, né? Para os humanos é detestável dizer que alguém não pode fazer algo insignificante quando essa pessoa já fez coisas muito mais difíceis. Então, se um homem, por exemplo, ele vence um homem forte, não se diz a ele que ele não vai conseguir lutar contra um homem fraco e insignificante. Né? Quem pode construir um castelo, né, não tem problema em construir uma casa comum. Né? Isso é um exemplo. E Allah sempre tem os mais grandiosos atributos. A criação toda é muito mais complexa do que a criação do homem. Então, como nós podemos dizer que quem criou os céus e a terra, e tudo que há entre ambos, não pode criar algo que é bem menos complexo do que é o ser humano? Se Allah fez toda essa criação perfeita, como Allah subhanahu wa ta'ala não tem o poder de recriar o ser humano, que é uma criatura bem insignificante perto do resto do universo? Né? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: isto será o seu castigo porque negam os nossos versículos e dizem que, quando estivermos reduzidos a ossos e pó, seremos acaso reencarnados em uma nova criação? Não reparam que Allah, que criou os céus e a terra, é capaz de criar outros seres semelhantes a eles e fixar-lhes um destino indubitável? Porém, os iníquos negam tudo. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: seguramente a criação dos céus e da terra é mais importante do que a criação do homem. Porém, a maioria dos humanos ignora. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder de criar os céus e a terra e tudo o que há entre ambos, sem dúvida que Allah tem o poder de recriar o homem após a sua morte, ou ressuscitar o homem após a morte. Outra evidência é o poder que Allah subhanahu wa ta'ala tem em transformar a criação, mudando ela de um estado para o outro. Né? Os que negam a ressurreição, eles acreditam que a humanidade vai ser aniquilada, né? E vai desaparecer, se convertendo em pó. E creem que fazer esse pó voltar a ser um ser humano é impossível. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: dizem os incrédulos, quando formos consumidos pela terra, seremos acaso renovados em uma nova criatura? Qual? Eles negam o compadecimento ante o seu Senhor. Então, em mais de um lugar, Allah subhanahu wa ta'ala nos demonstra a máxima expressão de divindade e do seu domínio em poder transformar a criação de um estado para outro. Pois Allah dá a vida e a morte, cria e destrói, extrai a vida do morto e extrai a morte da vida. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: Allah é o germinador das plantas graníferas e das nucleadas. Ele faz surgir o vivo do morto e extrai o morto do vivo. Isso é Allah. Como, pois, vos desviais? É Ele quem faz despontar a aurora e quem vos estabelece a noite para o repouso, e o sol e a luz para o cômputo do tempo. Tal é a disposição do poderoso sapientíssimo. Então, subhanallah, das inertes e inanimadas sementes surgem plantas verdes e frescas, que florescem e dão frutos. E essas plantas verdes com frutos logo dão sementes que são inertes e inanimadas. Então, do morto, Allah extrai a vida, e da vida,
o morto. Das aves vivas, sai o ovo, que é inanimado, não tem vida. E do ovo, saem as aves vivas que voam nos céus. Isso tudo mostra o grande poder de Allah, subhanahu wa ta'ala, em transformar suas criaturas da inexistência para a vida e da vida para a morte. Isso demonstra que Allah mantém as criaturas sempre abaixo do seu poder e da sua magnificência. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: como ousais negar a Allah, uma vez que eres inertes, e Ele vos deu a vida? Depois vos fará morrer, depois vos ressuscitará, e então retornareis a Ele. Então, vejam 3 evidências num só lugar do Corão, acabando com o argumento dos incrédulos. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: e nos propõe comparações e esquece a sua própria criação, dizendo: quem poderá recompor os ossos quando já estiverem decompostos? Dize: recompor-os-á quem os criou da primeira vez, porque Ele é conhecedor de todas as criações. Aquele que vos fez fogo das árvores verdes, eis-vos que com elas acendeis. Porventura, quem criou os céus e a terra, não será capaz de criar outros seres semelhantes a eles? Sim, porque Ele é o Criador por excelência, o onisciente. Sua ordem, quando quer algo, é tão somente seja e é. Glorificado seja, pois, aquele em cujas mãos está o domínio de todas as coisas, e a quem retornareis. Quem lançou esse desafio foi o incrédulo. Ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trouxe alguns ossos inertes, né? Logo ele pulverizou esses ossos e assoprou. E disse: ó Muhammad, alegas que Allah pode ressuscitar isso? Então Allah revelou esses versículos para censurar esse incrédulo pela sua ignorância e desvio. Se esse incrédulo fosse racional e inteligente, ele não teria feito essa pergunta, porque a sua própria existência e criação respondem à sua pergunta. Então, se Allah fosse incapaz de realizar a ressurreição, seria então mais incapaz, a'udhu billah, de ter criado tudo pela primeira vez. Então Allah é o conhecedor de tudo e conhece os detalhes da primeira criação, seus componentes e as suas formas. Então ele conhece todos os detalhes da ressurreição. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma clara evidência, uma outra prova, né? O incrédulo disse: quando os ossos ficam inertes, né, quando eles viram pó, eles voltam à sua natureza fria e seca. E a vida, né, precisa do quê? De uma substância quente e úmida. Então Allah subhanahu wa ta'ala responde num só versículo: aquele que vos fez fogo das árvores verdes, ei-vos que com elas acendeis. Essa aia, esse versículo faz referência a uma árvore, né, na Península Arábica que produz faíscas pelo atrito de seus pedaços, mesmo quando verdes. Então é uma árvore verde, né, que quando tu faz o atrito entre elas verdes, produz o surgimento do fogo. Né? Então, subhanallah, Allah nos informa que mesmo a árvore verde, né, que é cheia de umidade e frescura, Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer extrair dele o fogo. Algo que tem uma origem totalmente contrária a ela. É isso tudo porque Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhuma dificuldade em dar vida ao que ele quiser, inclusive a ossos dispersos. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer de uma natureza fria, né, como são as plantas verdes, extrair o fogo dela, né, e da mesma maneira, né, fazer do fogo o verde. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, subhanallah, a composição disso tudo depende da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala reafirmou suas palavras, mostrando a grandeza da criação dos céus e da terra com relação à criação do homem. Pois todo ser racional sabe que quem pode fazer algo magnífico e imenso, pode logicamente fazer algo menor e mais fácil. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: porventura, quem criou os céus e a terra não será capaz de criar outros seres semelhantes a eles? Sim, porque ele é o Criador por excelência, o onisciente. E por fim, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nos deixa clara que Allah subhanahu wa ta'ala
as ações de Allah não são como as ações dos demais das demais criaturas, das criaturas no caso, que ele é o criador. Os outros precisam de ferramentas, de esforço, né? Não pode ser independente nas suas ações. Precisam de ferramenta e assistência. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, por ser o criador, basta dizer seja e é. Basta dizer seja e é. Sua ordem quando quer algo é tão somente seja e é. Então Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de esforço, não precisa de ferramentas. Allah subhanahu wa ta'ala, basta uma ordem dele e tudo acontece conforme o que ele quer. E termina o versículo dizendo que a soberania de tudo está nas mãos de Allah. E que ele dispõe dela, dessa soberania, com suas palavras e ações. Allah subhanahu wa ta'ala disse, glorificado seja aquele em cujas mãos está o domínio de todas as coisas e a quem retornareis. Outra evidência da ressurreição é que Allah fez como evidência aos humanos, fez com que alguns mortos nessa vida terrena fossem ressuscitados. Então, alguns seres humanos foram testemunhas em distintas épocas, né, de várias pessoas mortas que foram ressuscitadas. E Allah subhanahu wa ta'ala nos relata alguns desses milagres no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala fala, por exemplo, do povo de Moisés, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, e de quando dissestes, ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Allah claramente, e a centelha vos fulminou enquanto olháveis. Então vos ressuscitamos após a vossa morte, para que assim talvez os agradecesseis. Então, subhanallah, o povo de Moisés, por ter pedido para Moisés para ver Allah claramente, Allah fez com que eles morressem e fossem ressuscitados, como uma prova da evidência, como uma prova do poderio de Allah subhanahu wa ta'ala. Em outro versículo, né, uma sura completa, né, que fala dessa história, que é a Sura Al-Baqarah, a sura da vaca, conta a história de um homem do povo de Israel, né, que foi assassinado, e cada tribo acusava a outra de ser assassinos. Então Allah ordenou ao seu profeta que dissesse ao povo que degolassem uma vaca. E eles fizeram. Só que eles exigiram detalhes, todas as características da vaca. Então por isso isso é mencionado no Alcorão. Eles ficaram perguntando como é que é a vaca, como é a cor da vaca, o que a vaca faz. Tudo para não cumprir com a ordem de Allah. Quando eles cumpriram, eles degolaram a vaca e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que pegassem uma parte da vaca morta e golpeassem o morto. Pegassem uma parte da vaca morta e golpeassem o morto. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que esse homem ressuscitasse diante dos seus olhos, né? E dissesse quem havia assassinado ele. Isso está relatado na Sura Al-Baqarah. Inclusive que deu o nome para essa sura. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Então ordenamos, golpeai-o, o morto, com um pedaço dela, da vaca no caso. Assim Allah ressuscita os mortos, vos manifesta os seus sinais para que raciocineis. Então, subhanallah, do morto com o morto, Allah fez com que ele ressuscitasse. Então, tudo isso como evidência para aqueles que não creem no poder de Allah. Para aqueles que não creem que Allah tem o poder de ressuscitar. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos fala da história daqueles que fugiram das suas casas por temor à morte. Allah fez com que eles morressem e logo ressuscitou eles. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, não reparastes aqueles que aos milhares fugiram das suas casas por temor à morte? Allah lhes disse, morrei, depois os ressuscitou, porque é agraciante para com os humanos. Contudo, a maioria não lhes agradece. E também nos informou sobre a história de um homem que passou por um povoado totalmente destruído. E se perguntou como que Allah poderia reviver esse povo depois dessa destruição. Então Allah fez com que ele morresse durante 100 anos. E logo ressuscitou ele. Quando perguntaram para ele, quando ele foi ressuscitado, quando foi perguntado para ele quanto tempo ele havia morrido, ele pensou que tivesse morrido por um dia ou parte dele. Então ele foi ressuscitado, mas o asno que estava com ele, né, estava totalmente decomposto.
o asno que estava junto com ele, estava totalmente decomposto. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele visse com seus próprios olhos a ressurreição desse asno. Então, primeiro, os ossos voltaram na sua forma e posição, logo são cobertos com a carne e logo insuflado o espírito. E a comida que estava com ele antes dele ter morrido, ficou todo esse tempo inalterado, sem apodrecer ou emitir qualquer odor. Né? Isso é mais uma evidência surpreendente do poder de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: tampouco reparastes naquele que passou por uma cidade em ruínas, conjecturou, como poderá Allah ressuscitá-la depois da sua morte? Allah o manteve morto durante 100 anos. Depois o ressuscitou e lhe perguntou: quanto tempo permaneceste assim? Respondeu: permaneci um dia ou parte dele. Disse-lhe: qual? Permaneceste 100 anos. Observa a tua comida e a tua bebida. Constata que ainda não se deterioraram. Agora observa o teu asno. Não resta dele mais do que a ossada. Isto é para fazer de ti um exemplo para os humanos. Observa como dispomos os seus ossos e em seguida os revestimos de carne. Diante da evidência, exclamou: reconheço que Allah é onipotente. Outra história mencionada no Alcorão é a história do profeta Ibrahim, alayhi salam, profeta Abraão, que pediu ao seu Senhor para que ele lhe mostrasse como ressuscita os mortos. Então Allah relata essa história dizendo no Alcorão: e de quando Abraão implorou: ó Senhor meu, mostra-me como ressuscitas os mortos. Disse-lhe Allah: acaso ainda não crês? Afirmou: sim, porém fazei-o para a tranquilidade do meu coração. Disse-lhe: toma 4 pássaros, treina-os para que voltem a ti e coloca uma parte deles sobre cada montanha. Chama-os em seguida que virão velozmente até ti. E saber que Allah é poderoso e prudentíssimo. Então Allah subhanahu wa ta'ala pediu para que o profeta Ibrahim treinasse 4 pássaros para que voassem de volta para ele. E depois que matasse esses 4 pássaros e jogasse pedaços deles misturados em cada montanha. Uma em cada montanha. Né? Misturasse os ossos e tudo deles e jogasse parte em cada montanha. Então Allah ordenou que eles chamasse os pássaros e eles vieram todos voando na direção dele. Então cada um foi ressuscitado com cada uma das suas partezinhas. Então, subhanallah, um exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá no Corão do seu poder de ressuscitar os mortos. Outro exemplo mencionado no Corão é do profeta Isa, alayhi salam, profeta Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala, com a permissão de Allah, ele desenhava aves no barro e assoprava nelas e elas se tornavam aves vivas com a permissão de Allah. E também ressuscitava os mortos com a permissão de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: e ele será um mensageiro para os israelitas. Ele dirá: apresento-vos o sinal do vosso Senhor. Plasmarei de barro a figura de um pássaro, ao qual darei vida, e a figura será um pássaro com beneplácito de Allah. Curarei o cego de nascença e o leproso, e ressuscitarei os mortos com a anuência de Allah. E vos revelarei o que consumis e o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se sois fiéis. Então, todos esses exemplos que o profeta Jesus, alayhi salam, todos esses milagres que ele fazia, é para demonstrar o poderio de Allah. Porque ele sempre disse que fez com o beneplácito de Allah, com a anuência de Allah. Então, tudo isso com uma evidência clara da existência da outra vida, da ressurreição. Né? Outro exemplo mencionado no Alcorão é do povo da caverna, que está na Surat al-Kahf, da Sura da Caverna. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que essas pessoas, que eram alguns jovens, dormissem na caverna por 309 anos. Né? Ou morressem durante 309 anos. E depois disso fez com que eles despertassem. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: então despertamos-os para assegurar-nos de qual dos dois grupos sabia calcular melhor o tempo que haviam permanecido ali. Eis que os despertamos para que interrogassem entre si. Um deles disse: quanto tempo permanecestes aqui? Responderam: estivemos um dia ou parte dele. Outros disseram: nosso Senhor sabe melhor do que ninguém quanto permanecestes. E mais adiante Allah subhanahu wa ta'ala disse: eis que permaneceram na caverna 309 anos. Né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, com seu poder, fez com que eles morressem 309 anos. Eles eram jovens que fugiam
de um rei incrédulo que queria castigá-los. Eram jovens crentes que adoravam Allah e fugiram, se refugiaram numa caverna. E Allah, para proteger eles, fez com que eles dormissem 309 anos. E quando eles foram ressuscitados ou acordados, né, toda a cidade já era crente. Né? Então, subhanallah, mais um exemplo do poderio de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro exemplo mencionado no Alcorão é que o grande sinal de Musa, ou milagre do profeta Musa, alayhi salam, o profeta Moisés, era um cajado, né? Que ele lançava no solo e esse cajado se transformava numa serpente pela graça de Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: então Moisés arrojou o seu cajado e eis que este se converteu em uma verdadeira serpente. Né? Quando os magos lançaram as suas cordas e seus cajados e eles se transformaram em serpentes, o profeta Moisés alayhi salam lançou o seu cajado e esse, convertido numa serpente, devorou todas as cordas e os cajados dos magos, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão, então Moisés arrojou o seu cajado, que se transformou numa serpente e engoliu tudo quanto haviam antes simulado. Isso mostra como um cajado, que é algo inerte, sem vida, se transformou em algo com vida, com a anuência de Allah. Outra evidência da ressurreição é o exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá da germinação das plantas que dão vida à terra. Allah subhanahu wa ta'ala nos exemplifica o seu poder de devolver a vida aos cadáveres inertes e ossos sem vida, com a forma com a qual ele dá vida à terra e a revive com a germinação das plantas. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: contempla, pois, ó humano, os traços da misericórdia de Allah, como vivifica a terra depois desta haver sido árida. Em verdade, esse é o mesmo ressuscitador dos mortos, porque ele é onipotente. Então, da mesma forma que Allah revive uma terra que estava árida e transforma essa terra cheia de frutos, Allah subhanahu wa ta'ala é o mesmo. Da mesma maneira, ressuscita os seres humanos depois da sua morte. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: é Allah, e Allah é quem envia os ventos que movem as nuvens, que produzem chuva. Nós as impulsionamos até a uma terra árida, e mediante elas reavivamos-la depois de haver sido inerte. Assim é a ressurreição. E disse também: entre seus sinais está a terra árida, mas quando fazemos descer a água sobre ela, eis que se reanima e se fertiliza. Certamente quem as faz reviver é o mesmo vivificador dos mortos, porque é onipotente. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: é ele que envia proporcionalmente a água dos céus, e com ela faz reviver uma comarca árida. Assim sereis ressuscitados. Né? A gente vai ver isso mais adiante, nas próximas aulas, que os seres humanos também serão ressuscitados, assim como as plantas. Né? Assim como uma terra árida, quando vem a chuva, logo nasce a planta, né? Da mesma maneira, nós seremos ressuscitados. Allah subhanahu wa ta'ala fará com que, após a morte de todas as criaturas, desça uma chuva, e através dessa chuva, vivificará os mortos. Tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, inshallah. Outras evidências a respeito do dia da ressurreição é a sabedoria de Allah e a sua justiça. Tudo isso implica na ressurreição dos seres humanos para que eles sejam retribuídos e julgados pelo que eles fizeram na vida. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano para lhe adorar, enviou mensageiros, revelou livros sagrados, tudo para mostrar como nós devemos adorar a Allah. Alguns homens cumpriram com a sua função, com a obediência de Allah, entregando as suas vidas e bens pela causa de Allah, e outros negaram a obediência a Allah, pecando e fazendo más obras. Será que é justo que morra o correto e o desviado, e que Allah não os faça ressuscitar para retribuir a cada um o correto, né, pela sua bondade, e o malfeitor pela sua maldade? Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: porventura, consideramos os muçulmanos tal como os pecadores? Né? Os incrédulos ou os desviados, né, são aqueles que creem que todo o universo foi criado sem motivo, em vão, sem sabedoria nenhuma, e que não tem diferença nenhuma quanto ao destino do crente, que é benfeitor, e do kéfir, incrédulo, que é malfeitor, e que não vai ter diferença nenhuma entre o destino do piedoso e do corrupto.
Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e não foi em vão que criamos os céus e a terra, e tudo quanto existe entre ambos. Esta é a conjectura dos incrédulos. Ai, pois dos incrédulos por causa do fogo infernal. Porventura, trataremos os fiéis que praticam o bem como os corruptores na terra? Ou então trataremos os tementes como os ignóbeis? Né? Então, subhanallah, não é justo, não faz parte da justiça de Allah subhanahu wa ta'ala tratar da mesma maneira aquele que obedeceu a Allah e aquele que não obedeceu. Aquele que foi virtuoso e aquele que foi corrupto. Então, não é parte da justiça de Allah subhanahu wa ta'ala agir dessa maneira. Então, vejam que, como nós falamos, a fé na ressurreição, no paraíso, no inferno, são partes dos pilares da fé, cujo o conhecimento e a profecia são compartilhados por todos os seus profetas, todos os profetas de Allah e todos os seguidores sinceros, né? O Corão é o livro de Allah que foi conservado e salvo de qualquer alteração ou substituição, e também nos indica que todos os profetas instruíram as suas nações a respeito da ressurreição. Lhes deram a notícia do paraíso e lhes advertiram contra o inferno. Então, o Alcorão está repleto de afirmações mostrando que todos os profetas anunciaram isso a seus povos. Então, como o Alcorão é a última revelação, né, é o selo da revelação, o Alcorão nos informa o que os outros profetas falaram para os seus povos. Então, vejam que o Corão mesmo nos informa que todos os incrédulos que forem destinados ao inferno, eles reconhecem que os seus mensageiros advertiram sobre a ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: a ponto de estalar de fúria cada vez que um grupo for precipitado nele, no fogo infernal, os seus guardiães lhes perguntarão: acaso não vos foi enviado nenhum admoestador? Dirão: sim, foi-nos enviado um admoestador, porém desmentimos-o, dizendo: Allah nada revelou. Estais em grave erro. E dirão mais: se tivéssemos escutado e meditado, não estaríamos entre os condenados ao Tártaro. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão: e os incrédulos serão conduzidos em grupos até o inferno, cujas portas, quando chegarem a ele, se abrirão, e os seus guardiães lhes dirão: acaso não vos foram apresentados mensageiros de vossa estirpe, que vos ditaram os versículos do vosso Senhor, e vos admoestaram acerca do comparecimento nesse dia? Dirão: sim. Então o decreto do castigo recairá sobre os incrédulos. Então vejam que todos os incrédulos, quando forem interrogados por Allah ou pelos anjos, né, ao chegar ao inferno, eles reconhecem e admitem que os mensageiros avisaram, que os mensageiros advertiram sobre o dia da ressurreição, mas que eles negaram e desmentiram. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que sua justiça e sabedoria implicam em não castigar quem não tenha recebido a mensagem ou a quem não tenha sido apresentada a evidência. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: jamais castigamos um povo sem antes termos enviado um mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala disse também: foram mensageiros e alvissareiros e admoestadores, para que os humanos não tivessem argumento algum ante Allah, depois do envio deles, porque Allah é poderoso e prudentíssimo. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: certamente te enviamos com a verdade e como alvissareiro e admoestador, e não houve povo algum que não tivesse tido um admoestador. Então Allah só vai castigar porque ele enviou mensageiros, ele enviou profetas, ele enviou livros para admoestar o povo, a humanidade, com relação a esse dia. Então ninguém tem desculpa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Outra questão é que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam e fez com que ele descesse para a terra, ele instruiu Adam, o primeiro ser humano, a respeito da ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e ele lhes disse: descei, sereis inimigos uns dos outros, e tereis na terra de residência e gozo transitórios. Diz-lhes ainda: nela vivereis e morrereis, e nela sereis ressuscitados. Então, quando a ira de Allah recaiu sobre o Shaitan, sobre Iblis, ou Satanás, e Allah expulsou ele da sua misericórdia,
o Shaitan pediu um prazo até a ressurreição. E Allah respondeu ao seu pedido. Allah subhanahu wa ta'ala disse com relação ao Shaitan: ó Senhor meu, tolera-me até o dia em que forem ressuscitados. Allah lhe disse: serás os tolerados até o dia do término prefixado. Ou seja, o Shaitan admite que existe o dia da ressurreição. O Shaitan pediu para ficar vivo até o dia da ressurreição, para poder desviar os seres humanos. Então, nem o Shaitan nega a existência do dia do juízo final. O Shaitan não nega a existência do dia do juízo final. Subhanallah. O primeiro dos mensageiros de Allah, o profeta Noé, advertiu seu povo sobre a ressurreição. Deu exemplos, evidências sobre o dia da ressurreição. Ele disse ao povo: e Allah vos produziu da terra paulatinamente, então vos fará retornar a ela e vos fará surgir novamente. O profeta Ibrahim, alayhi salam, que é o pai dos profetas, né, o patriarca dos profetas, mencionou várias vezes o dia do juízo final. Né? Vejam quando ele estava implorando a Allah por Meca e pelo seu povo. O que ele disse? E quando Abraão implorou: ó Senhor meu, faze com que essa cidade seja de paz e agracia com frutos os seus habitantes, que creem em Allah no dia do juízo final. Allah respondeu: quanto aos incrédulos, dar-lhe-ei um desfrutar transitório, e depois os condenarei ao tormento infernal, que funesto destino. Então, o profeta Abraão, quando implorou a Allah por si mesmo, por seu pai e pelos crentes, ele disse: ó Senhor nosso, perdoa a mim, aos meus pais e aos fiéis no dia da prestação de contas. E quando ele debateu com seu povo sobre o que eles adoravam além de Allah, ele deixou claro o direito de Allah de ser adorado, porque é Ele que dá o alimento e a bebida, é Ele que dá a morte e a vida, é Ele que cura os doentes, é Ele que perdoa os pecados, e é Ele que irá vai nos fazer prestar contas no dia da ressurreição. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão, falando as palavras do profeta Ibrahim, alayhi salam, que me dá de comer e beber, que se eu adoecer, me curará, que me dará a morte e então me ressuscitará, e que espero perdoará as minhas faltas no dia do juízo. E disse também o profeta Abraão: conta-me entre os herdeiros do jardim do prazer, perdoa meu pai porque foi um dos extraviados, e não me ouvistes no dia em que os homens foram ressuscitados. Então o profeta Ibrahim, em diversas ocasiões, mencionou o dia da ressurreição. Isso tudo como prova de que todos os profetas falaram disso, né? O profeta Moisés, alayhi salam, quando Allah nos fala da sua conversação com o profeta Moisés, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: sou Allah, não há divindade além de mim. Adora-me, pois, e observa a oração para celebrar o meu nome. Porque a hora se aproxima, a hora do dia do juízo final, desejo conservá-la oculta, a fim de que toda a alma seja recompensada segundo o seu merecimento. Que não te seduza por aquele que não crê nela, na hora, e se entrega com concupiscência, porque perecerás. E Allah subhanahu wa ta'ala também disse, com relação ao debate de Musa, profeta Moisés, alayhi salam, com Faraó: dela vos criamos, e a ela retornareis, e dela vos faremos surgir outra vez. Profeta Hud, alayhi salam, advertiu seu povo também. Ele disse, o povo dele dizia para o profeta Hud: não há mais vida do que esta terrena, morreremos e vivemos e jamais seremos ressuscitados. Então ele instruiu eles novamente de que Allah ressuscita os mortos. Né? O profeta Shuaib disse a seu povo: ó povo meu, adorai a Allah, temei o dia do juízo final e não injurieis na terra, corrompendo-a. Allah nos relata também a súplica do profeta Yusuf, alayhi salam, profeta José, quando ele disse: ó Senhor meu, já me agraciastes com soberania e me ensinastes a interpretação das histórias. Ó Criador dos céus e da terra, tu és o meu protetor nesse mundo e no outro, faze com que eu morra muçulmano e junta-me aos virtuosos na outra vida. Né? Então, subhanallah, nós temos diversos exemplos, né, no Alcorão, né, com relação a vários profetas e homens piedosos que vieram em diversas épocas e que alertaram seus povos com relação ao dia da ressurreição. Né? Então, para encerrar, né, esse versículo do Alcorão que fala
de um crente da família do faraó, que conhecia a ressurreição e que tinha certeza do seu advento, né? O conhecimento dele é o mesmo conhecimento que nós temos hoje. Ele advertiu o seu povo com eloquência, né? Para que acreditassem na outra vida. Então, subhanallah, eu vou trazer as palavras dele para encerrar, né, essa aula, né? Isso está no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala disse com relação às palavras desse crente ao seu povo: ó povo meu, em verdade temo por vós o dia do clamor mútuo. No dia em que tentardes fugir, ninguém poderá defender-vos de Allah. E aquele a quem Allah extraviar, não terá orientador algum. Ó povo meu, sabei que a vida terrena é um gozo efêmero, e que a outra vida é a morada eterna. Quem cometer uma iniquidade, será pago na mesma moeda. Por outra, aqueles que praticarem o bem, sendo fiéis, homens ou mulheres, entrarão no paraíso, onde serão agraciados imensuravelmente. Ó povo meu, por que eu vos convoco à salvação, e vós me convocais ao fogo infernal? É indubitável que aquilo a que me incitais não pode ser exorável neste mundo nem no outro, e que o nosso retorno será Allah, e que os transgressores serão os condenados ao inferno. Então, subhanallah, esses são algumas dos sinais, das evidências para aqueles que são crentes, que são sensatos, que meditam e raciocinam, né? E sabem, né, que Allah tem o poder de ressuscitar a todos nós e que Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder de nos julgar no dia do juízo final e nos dar a recompensa eterna ou o castigo eterno. Então, aquele a quem Allah não cegou a sua mente e seu coração, pode ver claramente que a ressurreição é uma verdade e que é uma verdade emanada de Allah. E que isso foi revelado a todos os profetas, mensageiros, em todas as épocas para os humanos. Então, existem milhares de sinais, né, que Allah nos mostra a cada dia para confirmar suas palavras. E basta-nos Allah por testemunha da verdade. Então, essas são algumas evidências. Na próxima aula, inshallah, nós falaremos de alguns dos acontecimentos que ocorrerão nesse dia tão grandioso. Né? Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça estar entre aqueles que escutam a exortação e seguem a orientação, que Allah nos conceda o bem-estar nessa vida e o bem-estar na outra, e nos proteja do tormento infernal, e que Allah nos firme na fé e na retidão, e nos perdoe, e aos fiéis no dia da ressurreição, e nos faça estar entre os virtuosos. Amém. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad. Louvado seja Allah, Senhor do Universo.